aqui nesta noite, que estão aqui presentes, que estão participando desse culto, estão assim apoiando esse trabalho, e tem sido uma bênção de Deus para nossas vidas, para a vida daqueles que a quem a gente tem feito os cultos nos lares, né? Que Deus continue abençoando. Vamos orar pela pastora Eliara, gente. Estenda as mãos para cá. Amém. Eu sei que Deus tem uma palavra tremenda para nossos corações nessa noite. Aleluia. Eu não tenho dúvida disso. Amém? Que Deus continue usando a serva dele com poder, nome com de autoridade, Jesus. com inteligência, com ousadia, Em com nome de entendimento, Jesus. com conhecimento, com tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a tua serva. E mais uma vez, Deus tem a responsabilidade Sim, de Jesus. trazer a ministração da tua palavra. Sim, meu Espírito Deus. de Deus, Espírito Santo, usa a tua serva nesta Em noite nome mais de uma Jesus. vez, meu Pai. Para a honra e glória do nome do Senhor, Pai, que Oh, esta aleluia. palavra, Senhor, ela venha, Senhor amado, cair numa terra fértil, Senhor. Numa terra onde vai gerar frutos, meu Pai. Aonde vai brotar os frutos, aonde vai gerar o fruto do Senhor. Em nome de Pai, em Jesus. nome de Jesus, que cada um nesta noite, Pai, esteja receptivo para receber, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Nós Aleluia. oramos, nós abençoamos a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ian vai orar também. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Queridos, Deus tem falado conosco esses dias. Aleluia. E o que eu vou fazer aqui é só compartilhar a voz de Deus. Aquilo que Deus tem falado. Estamos nos últimos dias. Dia 18 eu preguei na igreja sobre a vida de Jesus, dentro do congresso. A princípio eu falei, meu Deus, não é um tema assim que você dá para fazer muita gracinha, porque geralmente o pregador quer falar, fazer uma graça, quer brincar. Mas é um tema que a igreja precisa ouvir. E aí eu falei sobre a vida de Jesus, falei pouco. Arrumei umas imagens que falavam tudo. Você estava lá nessa hora. Eu gostei muito daquelas imagens porque foi um resumo. Uma das coisas que eu comentei com a Isabelle, que fez o vídeo para mim lá, que colocou, é que não era uma igreja evangélica falando, olha aqui que eu estou falando que vai acontecer, não. Eram reportagens de coisas que estavam acontecendo, apoiando a palavra. Eu fico muito feliz. Tem um programa da Igreja Adventista, eu esqueci agora como é que é o nome, mas eu vou falar, vocês não devem lembrar. De um canal que passava muito, o canal do Novo Tempo passava, esse programa dentro, que é um homem muito sábio, que eles vão lá nas pedras, vão lá, um dia descobriram um peixe grudado numa rocha lá, que foi um peixe que veio do dilúvio, que na hora que houve o dilúvio, aquele peixe foi pregado na rocha, descobriu um pedaço da tábua da arca de Noé. Eu amo, porque eu fico lá no meu sofá assim, perfeito, Deus está mostrando coisas para os incrédulos ver que aconteceu o dilúvio, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Então Jesus está voltando. Mas uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês essa noite, que com a vinda de Jesus, o inimigo, Satanás, enganador, devorador, traiçoeiro, todos os nomes que vocês pensarem aí, ele está mais alerta. Por que ele está alerta, pastor? Porque ele sabe que vai ser lançado no lago de fogo. Porque o lago de fogo ele não foi feito para você e nem para mim. O lago de fogo foi feito para o diabo e para os seus anjos. Verdade. Mas a Bíblia fala, pastora, que alguns vão para lá, vão. Porque aqueles que negarem a fé, aqueles que não quiserem Jesus como Salvador, aqueles que quiserem morrer no pecado, vão para lá. Mas não foi feito para nós. O que foi feito para nós foi o céu. Amém. Quantos querem ir para o céu? Glória a Amém? Deus. Então eu gostaria de compartilhar com vocês Efésios capítulo 6. Amém? E desde já lembrando, né? Aquele cântico que eu falo assim, igreja! Glória a Deus. Vocês não sabem o cântico? Mais forte, igreja! Glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja! Glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Isso mesmo. Nós temos a espada. Então esse texto
Vamos ler aqui no capítulo 6, versículo 11. Um pouquinho. Quem quiser me ajudar na leitura pode ler bem alto. Bom? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pode ler, quem quiser. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, e a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu sou o embaixador a serviço desse evangelho. Embora esteja agora na cadeia, portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar. Aleluia! Glória a Deus! No versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, príncipe das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é só esse versículo. Todo esse versículo, todo do 11 até o último, ele vai falar que o apóstolo Paulo está preocupado com os efésios no que diz respeito a estar coberto e protegido contra o mal que estava afetando e que afeta, e que está nos afetando hoje. Mas ele fala no versículo 12 que nós não temos que lutar contra carne nem sangue. E aí ele diz contra quem então temos que lutar. Ele diz principados, potestades e as forças do mal, né? As hostes malignas deste mundo tenebroso. Então vamos falar o que é uma potestade. Dentre muitos estudos que eu vi, você ouve coisas e coisas, mas eu vou trazer o que é mais simples e que a gente precisa saber. O apóstolo Paulo vem de uma linguagem de guerra, de exército, de Roma. E o apóstolo Paulo, ele entende que aqui nesse mundo tem uma hierarquia, que existem reis, que existem governos, que existem prefeitos, que existem príncipes. Então o apóstolo ele traz essa linguagem. Eu estava ouvindo um comentário que na época de Paulo existia 3 tipos de pessoas. Existiam pessoas que não acreditavam em nada do que o apóstolo estava pregando, que eram os gnósticos, e que para eles, principados, potestades, essas coisas, se tratava de uma hierarquia, mas dentro do gnosticismo, fugindo da palavra. Então, eu quero dizer que o apóstolo estava ali, mas ele não acreditava nessa linha de pensamento. E existia 2 tipos de judeu, que eram da linha grega, né? E os outros que estavam se aproximando da fé. E esse judeu, tinha uns que eles também acreditavam nessa questão também um pouco errônea, sobre principado e potestade. Mas o apóstolo Paulo estava ali não para difundir heresia, ele estava ali para consertar e dizer que assim como existem governos no nosso mundo, existe uma hierarquia, no mundo espiritual também tem. Verdade. E é muito triste saber que muitas pessoas não acreditam.
Eu fui abrir alguns estudos, pastor Gilberto, pastora Francisca, pastor Yara, e o sujeito estava pregando, ele já começou o estudo dizendo que não era sobre isso que o apóstolo estava falando. Entendeu? Aí ele foi para Tito 3, porque Tito 3 vai falar de potestades e principados, em relação lá, vai falar para Tito para obedecer os principados e potestades. Então, principados e potestades não significa demônios. Não, a palavra não quer dizer isso. Uma hora na Bíblia, em Efésios, ela vai falar da hoste maligna, outra hora ela vai falar de pessoas em hierarquia que nós devemos obedecer. Mas, dentro desse texto aqui, o apóstolo está chamando a gente para o mundo espiritual mesmo. Agora, as igrejas que não acreditam, as igrejas que não acreditam em avivamento, igrejas que não acreditam que existe isso, elas vão falar o quê? Vou falar bem claro, porque está gravando e vai falar que o pastor Eliara está falando heresia, né? Elas vão falar assim: Jesus já venceu o mal naquela cruz, já morreu por nós, né? E que o diabo é um cachorrinho, que Deus conduz e tudo. Eu até acredito nisso, mas eu acredito que enquanto a gente viver aqui, nós temos uma guerra assim, senão seria fácil. Quem aqui já viveu uma guerra espiritual, de lutar por alguma coisa em oração? Até o final. Olha, a Sara acabou de contar. Então existe. Então, principados e potestades, os principados, eles são regiões onde alguém atua. Então, o governo, então tem o Principado de Mônaco, tem o Principado de sei o quê. Quando a gente teve a oportunidade de ir à Itália, nós fomos a um principado lá, um local, uma região, que era Liechtenstein, mais ou menos isso. E esse principado lá, esse local é uma região onde atuam príncipes ainda lá na Itália. Então tem o primeiro, tem o segundo, e o amigo da minha mãe que mora lá, ele estava nessa linhagem, né, desse principado. Então, para vocês entenderem o que é principado, é a questão mais regional onde atua esse governo. E as potestades estão abaixo dos principados. Por quê? Se eu sou um rei, eu também tenho os meus súditos, os meus governantes, que são representantes, como a gente entrou naquela cidade, e ele passou com a gente vários locais onde ele atuava. Então, tem na Suíça um lugar onde obedece aquele mesmo governo, tem nessa outra cidade e várias cidades, como na Itália. Então, as potestades, elas atuam abaixo desses principados. Mas, no mundo espiritual, é a mesma coisa. Vocês acham que o inimigo, ele simplesmente está agindo ali num lugar e outro igual? Não. Cada cidade vai vencendo. O principado que a gente tinha aqui, por exemplo, ainda tem, mas é muito menos. As pessoas mais velhas, mais vividas, me desculpa, né? Elas vão acreditar que no princípio de Brasília a gente via muita fome. Era muita fome, muita fome, muita fome. Muitos grupos trabalharam para dar alimentação a essas pessoas. Hoje tem, mas não é tanto. Então a igreja já venceu um pouco nessa área de libertação. Quando nós entramos em Carmópolis, Sergipe, o pastor Francimar vai saber dizer isso melhor do que eu, era ligado à fome com a sujeira e com a macumbaria. A gente chegou lá e encontrou um monte de tenda. Que coisa horrível. Eu, na época, eu fiquei muito agoniada, porque eu fui conversar com a moça para evangelizar. Ela tinha minha idade, sabe? Ela tinha minha idade, com 21 anos, eu com todos os dentes na boca, ela com os dentinhos todos quebrados, com um monte de menino, e disse: eu já tenho 7 filhos, eu tinha o que comer. E eu olhava uma sujeira, morava dentro de uma tenda, os meninos, uma sujeira aí, trazia enfermidade. E hoje, se você chegar lá em Carmópolis, aquele principado que atuava lá, ele foi tirado. Glória a Deus. Você chega lá, coisa linda, os meninos limpinhos, arrumados. Por quê? Porque a igreja entrou, tem mais de 20 igrejas lá hoje. E aonde a igreja entra, a vitória do povo de
Deus. Aleluia. A glória de Deus. Acaba a guerra, acaba a fome. E é uma coisa ligada à outra. Tá passando fome, aí as meninas antes da idade engravidam, aí muito aborto, aí o pai de santo tá lá no cantinho, vem cá que eu vou fazer um trabalho e faz uma mistureba, porque o principado está atuando naquela área lá. Então, hoje, para que a gente entenda, o Senhor chamou a igreja, chamou eu e você, para que a gente quebre isso. Em nome de Jesus. Só que a observação que eu quero fazer aqui, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Eu estava assistindo um estudo, o pastor falou muito bem. E ele disse o seguinte, ele falou, principados, o governo, vamos pensar no governo no nosso país. Hoje, a gente ficou ouvindo um comentário aqui, um comentário ali, um comentário aqui. Qual é a obrigação que a Bíblia manda a igreja fazer? Você e eu. Orar pelos vossos governantes. Ah, mas eu não sou do partido A, do partido B, do partido não sei o quê. A Bíblia manda você orar. Verdade. Porque se você estivesse lá governando, eu ia ter que orar por você. Porque só quem está lá dentro é que sabe o que está acontecendo. Entendeu? Então, ali, nós temos aqui esse governo. E é nossa obrigação orar por ele. Amanhã, se sair e entrar outro, é nossa obrigação orar pelo outro. A obrigação da igreja.